Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo dos operadores da álgebra relacional, tá certo? Mas antes de começar os novos operadores, eu quero fazer uma revisão rápida do operador de junção, que foi o operador que a gente viu na última aula, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser ver a matrícula dos alunos, tá certo? Com o nome da disciplina que ele está matriculado. Então, na tabela curso disciplina, eu sei quais são as disciplinas que o aluno está matriculado, porque eu tenho aqui, cada tupla tem a matrícula do aluno e o código da disciplina que ele está matriculado. Mas o nome da disciplina só aparece na tabela disciplinas. Então, nesse sentido, eu preciso associar a tabela curso disciplina com a tabela disciplinas para que eu consiga pegar o atributo nome lá da tabela disciplinas. E o operador da álgebra relacional que permite a gente fazer isso é o operador da junção. Então aqui eu estou querendo fazer a junção da tabela curso disciplina, né? Então aqui o operador da junção, tá certo? Onde a condição de junção vai ser o quê? O código da disciplina da tabela curso disciplina ser igual ao atributo codisciplina da tabela disciplinas, tá certo? Então aqui eu tenho a junção da tabela curso disciplina com a tabela disciplinas, com a condição de junção que o código da disciplina da tabela curso disciplina seja igual ao atributo codisciplina da tabela disciplinas, tá certo? Bom, se eu executar essa consulta aqui, eu vou ver aqui, por exemplo, que o aluno 26120, ele está matriculado nessa disciplina, tá certo? Aqui, com código 5001, com esse nome, com essa quantidade de créditos. Bom, então, mas isso não me interessa na minha consulta, no resultado da minha consulta. Eu quero só ver a matrícula do aluno e o nome da disciplina. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou o quê? Utilizar o operador que vai filtrar colunas, tá certo? Então, esse operador a gente já viu que é o operador de projeção. Então, dessa junção, do resultado dessa junção, eu só quero ver quem? Só quero ver o atributo matrícula do aluno, da tabela curso disciplina, e o atributo nome da tabela disciplinas. Tá certo? Então, agora, se eu executar essa consulta, só vão aparecer esses dois atributos. Então, aqui eu tenho o atributo matrícula, né, do aluno e o nome da disciplina que ele está matriculado. Mas se eu quiser, por exemplo, selecionar apenas as disciplinas de um determinado aluno, o nome das disciplinas que um determinado aluno está matriculado, esse de matrícula 28106. Então, nesse caso, eu vou ter que aplicar o quê? A operação de seleção, tá certo? Que é o filtro de tuplas, filtro de linhas. Então, eu vou selecionar apenas os alunos, o aluno que tem matrícula igual a 28106. Então, essa seleção vai ser executada sobre o resultado da projeção. Bom, então agora só aparece só aparecem os atributos matrícula do aluno 28106, então vocês podem ver que só são as disciplinas do 28106 e o nome das disciplinas que ele está matriculado, tá certo? Aí uma questão interessante aqui seria o seguinte, eu quero agora só ver o nome das disciplinas que o aluno com matrícula 28106 está matriculado, tá certo? Bom, eu não posso simplesmente tirar o atributo MATRNR dessa projeção agora, para aparecer no final só o nome da disciplina. Por que eu não posso? Porque o resultado dessa projeção não vai trazer mais quem? O atributo MATRNR, tá certo? Que eu preciso nessa seleção mais externa, tá certo? Então, se eu simplesmente tirar o atributo MATRNR, tá certo? Eu não consigo mais executar essa seleção, tanto que ele já está dando um erro aqui. Por quê? Porque do resultado dessa projeção, tá certo? Que o Urilac está dizendo, ele não consegue mais enxergar esse atributo aqui para fazer a seleção. E aí, para esse problema, eu tenho duas soluções, tá certo? Uma solução
vai ser a seguinte: eu vou colocar essa seleção antes da projeção, tá certo? Essa seleção tem que ser executada sob a tabela curso disciplina e vai ser executada agora antes da projeção. Então é o que eu vou fazer agora aqui. Então vou botar a seleção antes da projeção. Então, se eu for executar essa consulta, tá certo? Então, ela está me retornando só o nome das disciplinas que o aluno 28106 está matriculado, tá certo? E uma outra solução, para aparecer apenas o nome da disciplina a partir dessa expressão aqui que eu tinha, seria o seguinte. Então, deixa eu colocar um comentário aqui. Então, aqui, eu vou voltar à minha consulta original, onde essa projeção estava retornando também quem? Matière, NR. Tá certo? Então, aqui, eu tenho aquela nossa consulta original, só que ela não me interessa porque vai aparecer novamente quem? O atributo, a matrícula do aluno. Tá certo? Então, uma solução para isso seria o quê? De novo, eu usar o filtro de colunas, né, de atributos. Por quê? Porque do resultado dessa seleção aqui que está aparecendo, então, se eu executar essa consulta, de novo volta a aparecer o atributo matrícula do aluno, tá certo? Eu posso o quê? Aplicar uma nova projeção, onde nessa projeção agora só vai aparecer quem? O atributo nome. Tá certo? Então, se eu executar essa consulta, desculpa aqui, pronto. Então, se eu executar essa consulta aqui, tá certo? Vai voltar a aparecer só o atributo nome das disciplinas que o aluno com matrícula 28106 está matriculado, tá certo? Então, esse exemplo aqui é interessante para vocês, porque mostra o seguinte: eu tenho que ter cuidado na ordem de executar operações de seleção e projeção, porque se eu for executar uma projeção e essa projeção foi executada antes da seleção e não retornar o atributo utilizado na condição de seleção, então eu não vou conseguir executar a consulta. Tá certo? Então, eu mostrei duas soluções para esse problema, que é botar a seleção antes da projeção ou colocar uma outra projeção após a seleção, onde vai retornar só o atributo que me interessa. Tá certo? Bom, então vamos voltar a estudar os novos operadores, né, da álgebra relacional. E o primeiro operador que a gente vai ver é o operador da semijunção, que é um operador bastante utilizado na otimização de consultas, né? Otimizar o processamento de consultas de sistema de banco de dados distribuídos, tá certo? E a ideia dessa operação é o seguinte: quando eu tenho uma junção, ou desculpa, uma semijunção de R com S, o resultado da semijunção vai ser o seguinte: vai ser o resultado da junção de R com S, só que só vão aparecer quem? Os atributos de R, tá certo? Então, quando eu tenho uma semijunção de R com S, tá certo? O resultado dessa semijunção é o resultado da junção de R com S, né? E onde nesse resultado só aparecem quem? As colunas, os atributos de R, tá certo? Então vamos voltar aqui a lá o relax, tá certo? Então aqui vamos voltar a fazer o seguinte. Eu vou fazer a junção de novo de simplesmente de curso e disciplina com disciplinas. Tá certo? Então, quando eu faço essa junção, vão aparecer todos os atributos de curso e disciplina e todos os atributos de disciplina sendo satisfeita essa
condição de junção aqui, tá certo? Então, aqui, se eu executar a consulta, vocês vão ver, opa, aqui está marcado o código de disciplina. Vamos executar a consulta. Então, aqui aparecem todos os atributos da tabela curso de disciplina com todos os atributos da tabela disciplina. Bom, se eu for aplicar a semi-junção, tá certo? Então, tem um bug no Relax que quando eu colocar aqui a semi-junção, tá certo? Então, vou botar, ao invés de junção, vou botar semi-junção. Então, a semi-junção de curso de disciplina com disciplina, ele não permite mais que eu coloque a condição de junção, tá certo? Esse é um bug dele, mas ele vai supor o quê? Que o atributo que ele vai fazer para utilizar na condição aqui da semi-junção vai ser quem? Os atributos com o mesmo nome, CODE-DIS em disciplinas e CODE-DIS em curso de disciplina, né? Então, eu vou tirar esse atributo, tá certo? Aí vocês veem que ele deixa de acusar o erro. E se eu executar essa consulta, vocês vão ver aqui, ó, que é o resultado da junção, depois vocês podem checar isso, onde só aparecem quem? Os atributos da tabela que está à esquerda, que é o operando à esquerda, que é o curso de disciplina, tá certo? Se eu inverter esse aqui, né, por exemplo, vou botar curso de disciplina desse lado, tá certo? Vou marcar disciplinas aqui para a gente ganhar tempo. E vou botar disciplinas do lado esquerdo. Então, nesse caso, né, a resposta vai ser o quê? O resultado da junção, mas só vão aparecer o quê? Os atributos da tabela disciplinas, tá certo? Que é a tabela que está mais à esquerda do operador de semi-junção. Então, aqui eu só tenho os atributos de quem? De disciplinas, tá certo? Então, essa é a semântica do operador de semi-junção. Bom, o outro operador que a gente vai ver, tá certo? É o operador de interseção, tá certo? Bom, então vocês estão vendo que esses operadores a gente sempre está definindo com base em outros operadores. Quando a gente foi definir a junção, a gente definiu com base em quem? No produto, a seleção sobre um produto cartesiano, tá certo? Aqui, para definir a semijunção, eu estou usando quem? A junção, né, para definir a semijunção. E para definir a interseção, tá certo? Então, R interseção S, eu vou usar quem? A diferença. Então, a interseção, isso aqui, na realidade, é uma regra, né, de uma propriedade de teoria dos conjuntos. Então, a interseção de R com S vai ser o quê? A diferença de R com relação a quê? A diferença de R com S. Tá certo? Se eu vou tentar aqui desenhar um diagrama de Venn, que pode ser que fique mais fácil para vocês. Então, ó, desculpa, pessoal. Eu esqueci de colocar para marcar. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou tentar desenhar aqui um diagrama de Venn. Tá aqui. Vamos supor que aqui eu tenho meu conjunto R, e aqui, deixar mais, aumentar aqui. Então, aqui tem o R, e aqui eu vou ter S. Então, aqui é S, e aqui é R, tá certo? Bom, a gente sabe que a interseção de R por S, visualmente, seria isso aqui, ó. Então, essa aqui seria a interseção de R com S. Mas como é que eu posso definir essa interseção a partir da diferença? Bom, então, a primeira diferença que eu tenho aqui, ó, é o quê? R menos S. O que é R menos S? Eu vou botar aqui de outra cor. Então, R menos S é tudo que está em R, mas não está em S. Então, seria essa parte aqui, ó. Tá certo? Bom, quando eu pego todo R, né, que é isso aqui, menos esse R menos S, tá certo? Vai dar quem? Exatamente a interseção. Tá certo? Então, é por isso que eu consigo definir a interseção a partir da diferença. Bom, e aí aqui é importante o quê? Que as tabelas R e S devem ser compatíveis.
tá certo? É aquele conceito de compatibilidade, de ter a mesma quantidade de atributos e os atributos terem o mesmo domínio. Para a gente garantir isso, em algumas consultas, a gente tem que usar quem? O operador de projeção, que é o operador que filtra colunas, é isso? Então, vamos ver aqui no Relax. Então, por exemplo, se eu quiser saber a matrícula dos alunos que não estão matriculados em alguma disciplina, tá certo? Então, o que é que eu quero saber? Então, os alunos que estão matriculados estão todos aqui nessa tabela curso disciplina, tá certo? Se tem algum aluno que não vai estar matriculado em uma disciplina, tá certo? Significa o quê? Que eu vou pegar, aqui eu tenho a matrícula de todos os alunos, tá certo? E vou fazer o quê? De todos os alunos eu quero tirar, tá certo? Os que estão matriculados. Se eu fizer isso, eu estou identificando o quê? Os alunos que não estão matriculados. Então, como é que seria essa operação de... Desculpa, aí é a diferença, pessoal. Eu quero identificar quem são os alunos que estão matriculados. Então, eu quero a interseção, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar a matrícula dos alunos que estão em interseção com o quê? Com as matrículas que estão na tabela curso disciplina. Então, aqui eu tenho o quê? Vou pegar aqui aluno, tá certo? Vou colocar aqui a interseção de curso e disciplina, tá certo? Só que tá dando erro, por quê? Porque as tabelas aqui estão incompatíveis. Então, tenho que fazer o quê? Tenho que pegar a projeção, que é o filtro de colunas, vou pegar apenas a matrícula do aluno, tá certo? Então, aqui, vou pegar a matrícula do aluno da tabela aluno e vou fazer a interseção com quem? Com a projeção da matrícula do aluno que está em curso de disciplina. Então, aqui, tá certo? Eu tenho a matrícula dos alunos que estão matriculados em pelo menos uma disciplina. Então, são esses alunos, tá certo? Que estão matriculados em alguma disciplina, tá certo? Se eu quiser saber os alunos que não estão matriculados, então eu faço o quê? A diferença. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o 24002, o 26830 não estão matriculados em alguma disciplina. Então, vou pegar só essa matrícula aqui, 24002. Se eu botar na interseção, ele não vai aparecer. Então, aqui eu não tenho mais o 24002. Tá certo? E a outra disciplina, vamos ver, voltar lá. Qual era a outra? Subtração... 24002, o 26830. 26830. Se eu botar a interseção, ele também não aparece. Ó, 26830 também não aparece aqui, tá certo? Então, na interseção, eu consigo identificar quais os alunos estão matriculados em alguma disciplina, tá certo? E na diferença, eu consigo identificar quais são os alunos que não estão matriculados em nenhuma disciplina. Bom, no SQL Server, a gente tem também o operador de interseção implementado, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar o banco de dados lojas, que é o que vocês já modelaram, tá certo? E vão já aprender a criar o banco de dados. Então, quero saber quais são os vendedores que fizeram vendas, tá certo? Então, aqui eu tenho a tabela vendedores, tá certo? Que tem a matrícula do vendedor, e tenho aqui a tabela histórico, né? Onde eu tenho o quê? Todas as vendas que foram realizadas, tá certo? Então, se eu quero saber quem foram os vendedores que fizeram vendas, então vou ter que fazer uma interseção de vendedores com a tabela histórico. Só que para isso eu preciso o quê? Compatibilizar as tabelas. Então, vou pegar a matrícula do vendedor
da tabela vendedores, certo? E eu quero fazer o que? Uma interseção intercept, peraí. É só um problema aqui da sintaxe do inglês, pessoal. Deixa eu aqui no Google que é melhor. Pronto, intersect. Intersect. Aí vou fazer uma interseção com quem? Com a tabela histórico, que é onde tem as vendas. Vou digitar mesmo, porque select. Aqui é Matier vem. Matier vende. Isso. From histórico. Então, se eu executar essas duas consultas em interseção delas, né? Então aqui eu tenho a matrícula dos vendedores que fizeram vendas. Então foram esses vendedores que fizeram venda. No caso, se eu quiser saber os vendedores que não fizeram vendas, né? Quem não fez venda, ao invés do intersect, eu vou botar o operador except, né? Que é o operador except, que é o operador de subtração. Então aqui é a matrícula dos vendedores que não fizeram venda, tá certo? E no intersect, tá certo? Eu vou ter quem? A matrícula dos vendedores que fizeram vendas, porque eu estou querendo saber a interseção de vendedores com histórico, né? E onde eu vou para compatibilizar, eu pego apenas o quê? A matrícula dos vendedores. Então aqui eu tenho a matrícula dos vendedores que fizeram vendas. Bom, vamos voltar lá para os nossos operadores. Então, nesse slide aí, foi um slide pensado na aula presencial, vocês devem estar vendo a resposta aí, né? Vai aparecer a resposta, mas que eu queria que vocês tentassem fazer essa consulta, tá certo? Sem olhar para o resultado. Então, eu quero que vocês retornem o nome dos alunos matriculados em disciplinas, com o nome dessas disciplinas e o nome do professor dessas disciplinas. Então, eu quero que apareça no resultado o nome do aluno, o nome da disciplina e o nome do professor que dá aquela disciplina, tá certo? Então, esse é um excelente exercício para vocês praticarem a operação de junção, tá certo? Então, tentem fazer sem olhar a resposta. E no nosso próximo encontro, se alguém tiver dúvida com relação a essa consulta, a gente pode fazer, tá certo? A gente pode discutir. Bom,
Um outro operador muito importante na álgebra relacional é o operador de divisão, tá certo? Então vamos lá. Bom, então, primeiro, para eu garantir, né, que eu posso executar uma divisão entre duas tabelas, tá certo? Ou seja, aqui eu vou fazer uma divisão de R com S. A primeira coisa que eu preciso garantir é o seguinte, que a tabela R tem um esquema, tá certo? E a tabela S vai ter como esquema um subconjunto de atributos do esquema de R. Então, essa é a primeira garantia que eu preciso ter, tá certo? O resultado da divisão, tá certo? Vai ser o quê? Apenas atributos da tabela R, tá certo? E qual é a semântica dessa operação de divisão? Então, para uma tupla V pertencer ao resultado da divisão, tá certo? Todos os valores de V, tá certo? Precisam aparecer em R em associação com todas as tuplas de S. O que é que está por trás disso, dessa semântica? Se eu quero, por exemplo, identificar quem são os alunos que estão matriculados em todas as disciplinas, tá certo? Então, eu quero identificar a matrícula do aluno que está matriculado em todas as disciplinas. A operação que eu tenho da álgebra relacional para fazer isso é a operação de divisão, certo? Só que para eu executar... Então, aqui eu tenho um exemplo da divisão, um exemplo genérico, tá certo? Onde eu tenho aqui a tabela R, tá certo? Que tem como esquema os atributos A, B e C, e a tabela S, que tem como esquema apenas o atributo C, ou seja, o esquema de S é um subconjunto dos atributos do esquema de R, tá certo? E na operação de divisão, tá certo? Eu vou ter um resultado, tá certo? São o quê? Apenas os atributos de R, não aparecem os atributos de S, tá certo? Só que eu quero saber quem são as tuplas de R, né, que estão associadas a todas as tuplas de S, tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, a tupla A2B3 em R está associada com C1, A2B3, deixa eu começar aqui. Então, aqui, ó. Então, A2B3 está associado com o atributo C3, tá certo? A2B3 está associado com o atributo C2, tá certo? E A2B3, tinha esquecido esse aqui, está associado com C1. Então, essa tupla, né, A2B3 de R, tá certo? Está associada a todos os atributos de S. Então, ela aparece no resultado da divisão, tá certo? Bom, se eu for formalizar a definição de divisão com base nos outros operadores da álgebra relacional, os operadores básicos, tá certo? Já que uma operação de divisão é uma operação derivada, tá certo? Então, como é que eu posso definir a operação de divisão? Então, aquilo que eu falei. Vou querer fazer a divisão de R com S, onde o esquema de S, desculpa, é um subconjunto dos atributos do esquema de R. Então, aqui, tá certo? Então, eu vou chamar essa propriedade de RDiv. Então, tenho que garantir que o conjunto de atributos de S é um subconjunto dos atributos de R. Então, é a minha propriedade de RDiv, tá certo? Bom, apesar dessa expressão ser grande, mas ela não é complexa, não. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Bom, então eu quero encontrar na operação de divisão todos os atributos de R que estão associados, os atributos de R que estão associados a todos os atributos de S. Tá certo? Bom, então a primeira coisa para implementar essa operação é eu fazer um produto cartesiano de R com S. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho um produto cartesiano de R com S. Só que eu preciso garantir a propriedade de RDiv. Para isso, eu vou fazer o quê?
Nesse produto cartesiano, né, então nessa primeira operação aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma projeção, tá certo? De R para quais atributos? Todos os atributos de R menos os atributos que estão em interseção entre R e S. Então, nesse produto cartesiano, tá certo? Eu vou fazer uma projeção onde só vão aparecer os atributos que só estão em R, não tem, nessa projeção não aparecem os atributos que estão em S, tá certo? Como eu vou fazer o produto cartesiano com S, então eu vou associar todas as tuplas de R com todas as tuplas de S, e nesse resultado eu vou ter primeiro quem? Os atributos de R e depois os atributos de S, que isso é uma propriedade lá do produto cartesiano, tá certo? Bom, e aí depois desse produto cartesiano, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diferença dele com quem? Com a tabela R, tá certo? Só que para garantir a propriedade R-div, eu vou fazer o quê? Uma projeção também, onde nessa projeção eu estou pegando quem? Todos os atributos de R, menos os atributos que estão em R e S ao mesmo tempo, né, tá a interseção, e os atributos de S. Então, eu estou, na realidade, só ordenando. Eu quero que na projeção que apareça primeiro os atributos de R, depois os de S. A mesma coisa na projeção, nessa outra projeção aqui. Primeiro eu quero que apareça os atributos de R, né? E com o produto cartesiano depois vai aparecer os atributos de S. Então, eu estou garantindo que primeiro aparecem os atributos de R, depois os atributos de S. Bom, então quando eu faço o produto cartesiano, eu estou associando todas as tuplas de R com S, tá certo? E quando eu faço essa diferença, tá certo? Eu estou querendo identificar o quê? Quem está nesse produto cartesiano, mas não está em R. Então, na realidade, eu estou essa operação de diferença aqui, tá certo? Tá o quê? Retornando as tuplas de R com falsas associações com S. Então, eu pego as tuplas que estão com falsas associações com S, tá certo? E depois eu faço uma outra diferença. De quem? De R com esse resultado aqui, que está com falsas associações. As tuplas de R, quem tiver aqui em R e não tiver nas falsas associações, é porque está associada a todas as tuplas de S, tá certo? E aí eu continuo fazendo essas projeções para garantir o que? A propriedade R-div, tá certo? Que é a propriedade que os atributos do operando à direita, né, seja o subconjunto dos atributos do operando à esquerda. Tá certo? Bom, um ótimo exercício para vocês fixarem a ideia que está por trás dessa expressão é vocês fazerem essa atividade aqui. Tá certo? Então eu quero o quê? Eu tenho aqui duas tabelas, a tabela Empdesk e a tabela desconto. Tá certo? E tenho aí Empdesk com os atributos MATR, que é a matrícula do empregado, e o código de desconto dele. E desconto, que é a tabela que vai descrever os descontos lá da minha empresa. Então, desconto eu tenho código desk, valor e descrição. Tá certo? E aí eu quero o quê? Que vocês montem o resultado, né, da consulta, que retorna os empregados que têm descontados, né, tem todos os descontos existentes na empresa. Então, eu quero identificar aqui a matrícula do empregado nessa operação, que naturalmente vai ser uma operação de divisão, né? Onde nessa divisão eu quero identificar qual a matrícula do empregado que está associado a todos os descontos. Então, se vocês observarem, desculpa pessoal, o empregado com matrícula 11, ele está associado ao desconto com código 3, ao desconto com código 7, né? E ao desconto com código 99. Então, e esses são os três tipos de desconto que tem na minha empresa. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês, deixa eu só tentar tirar esses riscos. Peraí.
Só um instantinho, pessoal. Pronto. Então, o que é que eu estou querendo que vocês façam? Naturalmente, lá eu vou ter a divisão de EMP10 com desconto, com a tabela de desconto. Só que eu quero que vocês empreguem essa... Eu quero que vocês utilizem essa expressão aqui, né, para implementar a divisão de quem? De EMP10 com desconto. Tá certo? Então, vocês vão executar. Na realidade, aí a minha sugestão é, primeiro vocês fazem essa operação aqui, do produto cartesiano, depois vocês vão fazer essa diferença, tá certo? E depois vocês fazem essa diferença. Tá certo? Então, com isso, vocês vão chegar, vocês fizerem o passo a passo da execução dessa expressão, vocês vão chegar ao resultado que 11, que é o resultado, né, que é a matrícula do empregado que está associada a todos os descontos. Tá certo? E aí é importante para vocês garantirem a propriedade RDIV, né? Então é outra dica que eu dou, que primeiro vocês vão considerar o S como sendo quem? A projeção, tá certo? De desconto sobre o atributo CODESC. Porque senão ninguém garante a propriedade RDIV. Porque na propriedade RDIV eu tenho que garantir o quê? Que os atributos de S sejam subconjuntos dos atributos de R. E do jeito que está aqui, não são. Tá certo? Porque em R não tem valor, nem tem um atributo de descrição. Então eu tenho que pegar só o atributo CODESC. Tá certo? Então, esse é um excelente exercício para vocês fixarem a ideia da operação de divisão. Tá certo? Bom, vamos lá no Relax, tentar executar uma operação de divisão, tá certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero identificar quem são os alunos que estão matriculados em todas as disciplinas, tá certo? O que é que significa todas as disciplinas? Então aqui, se eu olhar todas as disciplinas, então eu quero saber quem são os alunos que estão matriculados nessas disciplinas todas aqui. Tá certo? Bom, então, para eu identificar isso, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho a tabela curso disciplina, onde eu estou associando matrícula com código de disciplina, tá certo? E tenho a tabela disciplina, que é a tabela que contém todas as disciplinas. Então, eu tenho que fazer uma divisão de quem? De curso disciplina com disciplinas. Tá certo? Bom, então, a gente já sabe que precisa fazer a divisão de curso disciplina. Então, a divisão com disciplinas, tá certo? Só que eu não estou garantindo aqui a propriedade RDIV, onde eu quero que os atributos de disciplina, que é a minha tabela S, sejam subconjuntos dos atributos da tabela curso disciplina. Para isso eu vou usar fazer o uso de quê? De que operador? Do operador de projeção, tá certo? Então, eu quero aqui, na minha projeção sobre curso de disciplinas, os atributos código de... Desculpa. Na realidade, curso de disciplina, tá certo? Então, eu quero a matrícula do aluno e código da disciplina. E na tabela disciplina, eu só quero o quê? O atributo código disciplina. Então, dessa forma aqui, ó, eu estou garantindo o quê? Quando eu faço essa projeção, tá certo? Então, aqui eu tenho uma projeção sobre disciplinas, que vai retornar o atributo código disciplina. Então, quando eu faço essa projeção, eu estou garantindo que o resultado dessa projeção é um subconjunto dos atributos
da tabela dessa projeção aqui. Essa projeção está retornando quem? O atributo matrícula e o atributo... Desculpa. Estava botando aqui o parênteses no lugar errado. Então, na primeira projeção, eu tenho quem? Os atributos matrícula do aluno e código de disciplina. E na tabela, que é a minha tabela R. Então, a minha tabela R, essa é a primeira projeção, e a minha tabela S, essa é a segunda projeção. Tá certo? Então, quando eu faço essa divisão, tá certo? Então, aqui a minha tabela S, eu tenho um subconjunto dos atributos da tabela R, que é essa projeção. E se eu executar essa, agora eu posso executar a divisão, tá certo? E apareceu aqui a matrícula 28106, tá certo? Bom, se alguém quiser checar, olhando, escrevendo todos os códigos de disciplina e ver em quais disciplinas esse aluno está matriculado, é uma estratégia para checar que a resposta está correta, tá certo? Mas uma outra estratégia que eu posso fazer é o seguinte, ó. Se eu pegar a seguinte consulta. Eu vou fazer a diferença de todas as... Vamos lá. Então, aqui, eu estou retornando... Deixa eu fazer aqui a... Então, é o seguinte, eu vou fazer uma seleção, tá certo? De todas as disciplinas matriculada pelo aluno, que estão, todas as disciplinas que o aluno 28106 está matriculado, que foi o resultado da minha divisão, tá certo? 28, tá errado aqui, 2806. Bom, só que dessa seleção, a tabela cursa disciplina. Só que dessa seleção, eu vou pegar só o quê? O atributo código de disciplina. Então, vou fazer uma projeção e vou pegar o atributo código de disciplina. Tá certo? Se eu fiz... Por que que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu sei quais são as disciplinas que esse aluno vai estar matriculado. E se eu fizer uma diferença do resultado dessa primeira parte aqui, dessa projeção aqui, depois dessa seleção. Se eu fizer uma diferença disso com a projeção de disciplinas, onde nessa projeção só retorna o atributo código de disciplina, tá certo? Então aqui eu só tenho o quê? Eu tenho um código de todas as disciplinas. E aqui eu tenho um código de todas as disciplinas que esse aluno está matriculado. Se eu executar essa consulta aqui, ó, se vocês forem pensar um pouco, o que é que vai acontecer? Se esse aluno está matriculado em todas as disciplinas, tá certo? O resultado, se esse aluno está matriculado em todas as disciplinas, o resultado dessa diferença, dessa subtração, vai ser o quê? Vazio. Então, se eu executar essa consulta aqui, ó, vazio. Por quê? Porque tudo que está aqui também. Ou seja, esse aluno está imatriculado em todas as disciplinas. Então, essa é uma estratégia interessante de vocês checarem se a divisão está correta. Tá certo? Se eu colocasse aqui a matrícula de outro aluno, deixa eu ver aqui um outro aluno que existe, aí essa diferença não daria vazio, porque só tem um aluno que está matriculado em todas as disciplinas. Vou pegar um outro aluno aqui. Executar. Desculpa, pessoal. Pronto. Então, ó, o 28106 é o que está matriculado em todas as disciplinas. Vamos pegar aqui a matrícula 28106.
O 28106 é o que está em todos, né? Uma outra matrícula seria, sei lá, 27550. Então aqui, vou tirar isso aqui. 27550. R$ 27550 mesmo. Agora fiquei em dúvida, deixa eu voltar aqui. R$ 27550. Então aqui, esse resultado aqui era para dar... Código da disciplina que ele está matriculado. É porque, na realidade, teria para dar algum valor, porque aqui eu estou tentando identificar qual a disciplina que está aqui que não está aqui, entendeu? Na realidade, eu teria que inverter a ordem dessa operação aqui. Só um instantinho. Pronto, agora eu vou identificar a disciplina que esse aluno não está matriculado. Então, aqui, nessa disciplina, esse aluno não está matriculado. Então, se eu voltar lá para o 28106, ó, voltou vazio. Por quê? Porque esse aluno está matriculado em todas as disciplinas. Porque quando eu faço a diferença, eu vou identificar quais as disciplinas que o aluno não vai estar matriculado. Tá certo? Então, se eu pegar o 27550, 27550, então ele vai identificar a disciplina que o aluno não está matriculado. O 28106 ele está matriculado em toda a disciplina, então essa diferença retorna vazio. Tá certo? Bom, então essa é a semântica da operação de divisão, né, na álgebra relacional. Então é identificar a tuplas de uma tabela, no caso, se eu estou fazendo a divisão de R com S, tuplas da tabela R que estão associadas a todas as tuplas da tabela S, tá certo? Para isso, a gente define a operação de divisão através dessa expressão da álgebra relacional, utilizando as operações de produto cartesiano e de diferença, tá certo? E um detalhe importante é que essa operação de divisão não existe um operador dela implementado diretamente na linguagem SQL, tá certo? Então a gente viu que para união existe, para diferença, interseção, para junção, tá certo? Mas não para diferença conjunto, mas não existe um operador para divisão, tá certo? Então, uma estratégia para você especificar uma consulta na linguagem SQL para fazer a divisão seria usar essa outra expressão aqui, tá certo? Na próxima aula eu vou mostrar algumas consultas em SQL que implementam a divisão, mas eu não tenho um atributo de divisão, tá certo? E uma estratégia, como eu disse, é você utilizar essa expressão. Mas depois que vocês ganharem a prática com SQL, a linguagem SQL, vocês vão ver que existem outras estratégias para fazer isso. Mas não existe o operador de divisão implementado na linguagem SQL. Tá certo? Então façam essa prática que é muito importante para fixar o conceito de divisão. Então essa é uma operação importante, tá certo? Porque pouca gente tem domínio dela. E na próxima aula a gente vai continuar a estudar os outros operadores, começando pela operação de atribuição, que é bem simples, e depois o que a gente vai chamar das funções agregadas, tá certo? E os outer joins, né? As funções
Deixa eu mostrar aqui para vocês. São os alter joins, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai estudar mais essas operações da álgebra relacional e com isso terminar o estudo dos operadores da álgebra relacional e começar o cálculo relacional. E logo após a gente vai estudar o projeto físico de banco de dados, vai especificar que tabelas vão existir no meu banco de dados, quem quer chave primária, quem quer chave estrangeira, para depois a gente usar isso na linguagem SQL, tá certo? Então, logo vocês já vão estar criando o banco de dados a partir do banco de dados que vocês modelaram, aquele banco de dados lojas, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.